Olá, senhores, sou o professor Cristiano Colombo, professor aqui da Verbo Jurídico, e vamos iniciar então agora o nosso aulão de direito tributário, né? Eu sempre digo para meus alunos, né, o pessoal vai fazer aquela prova de tributário, pensa, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Faz tanto tempo que eu não analiso tributário, mas tributário aqui nós temos dicas importantes, fundamentais que vão, né, potencializar a chance de você conseguir êxito nessa prova, né? Então nós vamos começar agora falando para vocês, bem diretamente, sobre as espécies tributárias. Eu vou começar perguntando para vocês, quantas são as 5 espécies tributárias? 5, tá? Quais são elas então? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então vejam, são as 5 espécies tributárias. Vamos começar. Imposto não vinculado. Não vinculação. Lembra disso, né? Ou seja, você paga imposto e não tem nada diretamente do Estado por isso. Não há uma atividade estatal direta. Isso está no artigo 16, se tu quiser anotar aí, anota aí, artigo 16 do Código Tributário Nacional. Importante, né? O imposto ele é não vinculado. Vamos falar um pouquinho agora sobre alguns impostos em espécie, né? Vamos lembrar aí, IPTU. O que é o IPTU? Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Um imposto bem importante, né? Que vai ser, lembra disso? Progressivo, ele é progressivo tanto extrafiscalmente como também ele é progressivo fiscalmente, guarda isso, que isso é importante. Outro exemplo, né? O IPI, olha só, Imposto sobre Produtos Industrializados, lembra, o IPI ele é seletivo. Por que ele é seletivo? Porque ele vai tributar na essencialidade. Pode cair na prova, né? Em relação ao IPI, quais são suas características? Seletividade. Se tiver lá entre as alternativas seletividade, vai para ela, aponta para ela, porque seletividade é uma das características aí do IPI. Imposto de renda também vai trabalhar com a linha da progressividade. O IPVA, né, que é um imposto que se volta aos veículos, sobre propriedade de veículos automotores, né, cobrado pelo Estado, bastante importante. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. O ITCD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Esse já caiu bastante na prova da ordem, né? Ele vai acontecer quando houver uma doação ou ainda a hipótese de morte. Quando se doa um bem, bom, ITCMD ou ITCD. Quando, na verdade, há uma sucessão, ITCMD também vai, né, causa mortes e doação. Causa mortes, sucessão. Doação, quando você doa um bem, né? Então, impostos não vinculados, ou seja, você paga e não recebe nada diretamente. Já as taxas vinculadas. Referibilidade. O que quer dizer isso? O que a gente diz as taxas são vinculadas? Porque na verdade a gente paga uma taxa e quando a gente paga essa taxa, o que acontece? A gente recebe um serviço por isso. Lembra, né? A taxa que está lá na Constituição Federal, né? Artigo 145, inciso 2, né? Vão estar lá as taxas, né? No 145, inciso 1 da Constituição Federal, vai estar o imposto, né? O imposto está no 145.1. A taxa no 145.2, né? Taxa, serviço público específico e divisível, né? Cuja utilização é efetiva ou potencial. Olha a dica, utilização efetiva ou potencial. Então, se cair uma questão, por exemplo, né, que tem a ver com uma taxa, que, por exemplo, vem a recolher o lixo e você não produziu lixo porque seu apartamento está fechado, mesmo assim é devida, né, nesse caso, a taxa. Por quê? Porque a utilização pode ser efetiva, como também a utilização pode ser potencial. Guarda isso, isso é muito importante. Além disso, referibilidade. O que significa isso? Você vai pagar
mais ou menos dentro da proporção do serviço que te é prestado, né? Contribuição de melhoria, importante a dica, né? Obra pública mais valorização imobiliária. Então vejam, para que você tenha um conceito de contribuição de melhoria, você precisa inicialmente de uma obra pública. Vejam, uma obra feita, por exemplo, por um ente privado, por uma pessoa jurídica de direito privado, não entra aqui. Né? Aqui é somente a obra pública e efetivamente tem que ter, como eu comentei com vocês, uma valorização imobiliária. Então, muito atentos quanto a isso. Vamos imaginar que tem uma questão que diga assim, foi feita uma obra pública, isso rendeu uma valorização imobiliária, enfim, ou simplesmente foi feita uma obra pública, né, e estão querendo cobrar qual espécie tributária. Está sabendo que é contribuição de melhoria. Agora, atento. Se por acaso disser o seguinte, olha, que houve uma obra pública, mas essa obra pública acabou prejudicando, desvalorizando o bem ao invés de valorizar. Muito atento quanto a isso. Daí não é devida, no caso, a contribuição de melhoria, porque a contribuição de melhoria exige dois requisitos, né? A gente até chama isso de binômio, né? Olha ali, obra pública mais valorização imobiliária. Mas agora mais uma coisa para a gente, né, tá sabendo. Vamos imaginar que próximo lá à sua casa fazem um shopping center, constroem um shopping center. Pergunto para vocês, a construção desse shopping center gera direito à cobrança de contribuição de melhoria? Claro que não gera. Por quê? Porque na verdade não é uma obra pública, mas é uma obra feita, né, por um particular. Mas será que o shopping center, como é que a construção de um shopping center vai impactar na questão tributária em relação ao imóvel onde eu moro, por exemplo? Bom, não vai ser contribuição de melhoria que vai impactar. Agora, se esse shopping center ele valorizou toda uma região, aí vai mudar o valor venal do bem e o teu IPTU tu vai pagar maior. Mas não a contribuição de melhoria, porque contribuição de melhoria exige obra pública. E aliás, na verdade, ela existir com a finalidade da obra pública, ela tem um limite global, que é o valor total da obra, ou seja, por exemplo, se a obra vale 2 milhões, tu não pode arrecadar 3 dos seus contribuintes, não pode. E ainda vai levar em conta também um limite que vai ser individual, ou seja, o quanto a pessoa, olha só, o contribuinte que foi instado, né, intimado para efetuar o pagamento, ele, né, teve de valorização do seu imóvel. Ele tem que ter uma valorização. Então nós vamos ter um limite global, que é o valor total da obra, e um limite individual, que é o que valorizou aquele imóvel. Além disso, empréstimos compulsórios. Gente, eu digo para os meus alunos, eu repito isso, várias vezes eu já falei, o pessoal gosta de cobrar, não dá para esquecer da equação do empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é igual, no caso aqui, a União Federal mais lei complementar, o F mais LC, ou seja, só a União Federal tem poderes para instituir o empréstimo compulsório e mediante uma lei complementar. Olha, o que eu já vi de gente errando em prova, porque diz que pode por medida provisória, não pode por lei ordinária, só por lei complementar. Não esquece disso. E só a União Federal pode fazer isso. Não esquece disso também. E por último, as contribuições especiais. Nós vamos fazer uma combinação aqui, né? O pessoal que está assistindo o aulão aí vai combinar uma coisinha comigo. Quando terminar o aulão, vai pegar a Constituição Federal e vai ler esses dois dispositivos. O 145 e o 195. 149, desculpe, e o 195. Por quê? Porque, na verdade, ele é muito importante, esses dois são muito importantes, né? Porque eles vão trazer detalhes ali riquíssimos, né? Quanto às contribuições especiais. E entre eles, olha só a dica aqui para você, tá? Quem é que pode cobrar contribuição especial? Bom, a regra geral é a União.
A União Federal, se você pegar ali o artigo 149 no caput, vai estar que a pessoa jurídica de direito público que tem a competência para cobrar as contribuições especiais, vai ser a União Federal. Mas, atenção, em 2 casos nós temos aí exceções, né? Primeiro caso, isso aqui cai no exame de ordem muito. Primeiro caso, né? Custeio de regime previdenciário, ou seja, provavelmente, o senhor está me assistindo, ou conhece alguém que seja servidor público, vai saber, de um estado ou do município, vai saber que essa pessoa, ela tem descontado, né, dos seus vencimentos, né, a previdência do Instituto de Previdência daquele estado. Por quê? Porque, na verdade, a Constituição autorizou que você possa cobrar, que o Estado, porque a regra geral, quem é que pode cobrar contribuições especiais? A União Federal. Bom, mas há uma autorização constitucional para que os estados e os municípios que têm Instituto de Previdência possam cobrar dos seus servidores, e aí fica a dica, dos seus servidores, contribuições para o custeio do regime previdenciário. Essa é a primeira exceção. E a segunda, contribuição de iluminação pública, a CIP, artigo 149-A da Constituição Federal. Gente, a CIP cada vez mais tem caído em prova, tá? Contribuição de iluminação pública, para quem é que pode cobrar? Quem tem competência? Não esquece, o município e o Distrito Federal. O município e o Distrito Federal. Pode ser cobrado em conta de luz, vem na conta de luz ali. Claro, não é a concessionária que cobra, evidente, não é a concessionária que vai ficar com o dinheiro, melhor dizendo, evidente, mas vem na fatura da luz. Isso é uma contribuição de iluminação pública que vai ser para quem? Vai chegar às mãos do município, vai chegar à mão do Distrito Federal, né, às mãos do Distrito Federal, quando o DF, então, ele vai efetuar essa cobrança. Tá bem, gente? Então fica aí a dica, essa importante situação aqui. Bom, então nós temos aí, regra geral de contribuições especiais, a União Federal. 2 exceções, contribuição do custeio do regime previdenciário, quem quiser anotar aí, 149 para o primeiro da Constituição Federal, ou ainda CIP 149-A da Constituição Federal. Ficam essas importantes dicas aí para vocês. Então, guardem essas ideias que eu trouxe aqui para vocês e lembrem de uma coisa, né? Vamos aqui começar a trabalhar algumas peculiaridades. Olha só, quanto aos impostos, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Lembrem do quarteto. Quem é o quarteto? Nas nossas aulas aqui presenciais a gente falou sobre isso. IE, II, IOF e IPI. Por que eles são um quarteto? Porque eles são impostos flexíveis, são impostos regulatórios que podem ser alterados, ter as suas alíquotas alteradas por decreto do presidente, tá? Então, esta é uma situação muitíssimo importante, a possibilidade de alterar alíquotas por decreto do presidente. Então, é possível você majorar ou diminuir por ato do decreto do presidente. Agora, importante, né? Estes aqui, portanto, são exceções ao princípio da legalidade. Por quê? Diz o princípio da legalidade que a alíquota tem que estar definida em lei. Estes têm a sua alíquota movida, alterada, reduzida ou majorada por decreto. Então nós temos o I, o IE, o IOF e o IPI, que na verdade, você tem um caso aqui de poder mexer por decreto, alterar por decreto, você tem aí perfeitamente o imposto flexível regulatório. Mas as dicas desse quarteto não param por aqui. Gostei dessa frase. Não param por aqui. Por quê? Porque tem o II, o IE e o IOF, que são impostos desobedientes. Você quer saber quem é desobediente aqui? II, IE e IOF. Totalmente desobedientes. Por quê? Porque eles não respeitam o princípio da anterioridade
e não respeitam o princípio da anterioridade dos 90 dias. Olha só, não respeitam o princípio da anterioridade e não respeitam o princípio da anterioridade dos 90 dias. Significa dizer, e aliás, como eu falei aqui, quanto à alíquota, não respeitam também o princípio da legalidade. Então, por isso, são desobedientes, né? Se eu quiser, olha só, majorar, quer dizer, se a presidenta quiser majorar a alíquota do IE e do IOF e começar a cobrar imediatamente, ela pode. Ela pode. Por quê? Porque eles não respeitam o princípio da legalidade, no sentido de não precisar aqui, né, aguardar uma lei para alterar a alíquota, não respeitam o princípio da anterioridade, porque não precisa aguardar de um ano para o outro para cobrar o tributo, e não respeitam o princípio da anterioridade dos 90 dias. Eu não preciso esperar 90 dias para cobrar esse imposto, esse tributo. Bom, então, essa aqui é a dica que fica para vocês. Agora, o IPI, na hipótese de majoração, temos que aguardar 90 dias. Essa dica é importante também. Então, o IPI, ele não respeita o princípio da anterioridade, mas respeita o princípio da anterioridade dos 90 dias. Então, se a alíquota do IPI for majorada, ela pode ser cobrada imediatamente? Não, ela vai ter que aguardar 90 dias. Mas ela pode ser majorada, por exemplo, em março e passar a ser cobrada exatamente depois de 90 dias, não precisando aguardar o ano seguinte, certo? Então, por quê? Porque ele respeita o princípio da anterioridade dos 90 dias, mas não respeita o princípio da anterioridade do exercício ou da anterioridade. Então, dicas importantes aí para você que vai fazer a prova. Eu vou até reprisar aqui, porque já caiu inúmeras vezes este ponto. IE, IOF e IPI são considerados impostos flexíveis ou regulatórios. IE e IOF, completamente desobedientes. IPI respeita os 90 dias. Dica fundamental aí para você que está fazendo essa prova. Bem, senhores, agora nós vamos revisar então uma última parte, a segunda parte, então, agora, né, desse nosso aulão, e nós vamos nos voltar aqui para o caminho do tributo. Olha só, o caminho do tributo. Mas nesse caminho do tributo a gente vai revisar um monte de coisa, né? Um monte de coisa mesmo. Primeiro passo do tributo HI. O que é HI? Hipótese de incidência. O que é uma hipótese de incidência? É uma norma abstratamente posta. Então, se cair na prova, o que é a hipótese de incidência? Ou a hipótese de incidência de um tributo, o que nós temos que lembrar? Isto é a lei. Lei. Número 2, fato gerador. O que é o fato gerador? Um fato. Exatamente, né? Um fato gerador é um fato, né? Então, muito importante a gente lembrar disso, né? Parece difícil, mas é fácil, né? Então, aconteceu um fato, como por exemplo, eu comprei um automóvel, um fato da vida, né? A hipótese de incidência lá do IPVA diz que quem é proprietário de veículo automotor tem que pagar IPVA. O que vai acontecer? Vai nascer uma obrigação tributária, né? Aproveitando para revisar aqui, quais são as duas espécies de obrigações tributárias, né? A obrigação tributária pode ser, lembra disso? Principal ou acessória. O que é obrigação tributária principal? Pagamento. Quando eu pago uma multa, ou quando eu paguei uma multa, ou eu paguei uma penalidade, eu estou diante de uma obrigação tributária principal. E o que é uma obrigação tributária acessória? É quando, na verdade, há um fazer, né, há um procedimento, por exemplo, uma inscrição num cadastro, né, de contribuintes, é um exemplo aí bem importante, né? A emissão de nota fiscal, bem importante. Tudo isso, então, faz parte da obrigação tributária acessória. Entregar uma declaração de imposto de renda também é o caso.
Agora só lembrando aqui, imagina lá você deixou de entregar a declaração de imposto de renda. Aí você descumpriu a obrigação acessória, o que vai gerar para você? O pagamento de uma multa, de uma penalidade. Então, quando há o descumprimento da obrigação acessória, que se converte em uma penalidade, nós vamos verificar que a obrigação acessória se converte, o descumprimento da obrigação acessória faz com que ela se converta, quanto à penalidade, em uma obrigação principal. Não esqueça disso, então, quando a gente fala em obrigação tributária, nós temos a obrigação tributária principal, que é o pagamento, aqui falando do pagamento do tributo, ou ainda o pagamento da multa, e a obrigação acessória, que é um fazer, né? Por exemplo, declarar, emitir nota, tudo isso vai ficar nesse ponto, inscrever-se, enfim, nos cadastros de contribuintes estaduais, municipais, federais, esse é o exemplo, né? Depois disso, lembra, lançar, qual é o próximo ponto? 4, lançamento, né? O que é o lançamento? Artigo 142 do CTN, né, vai dizer lá que é um procedimento administrativo que tem como objetivo, né, identificar o sujeito passivo, isso aqui é importante, né, quem vai pagar, o quantum tributário, tudo isso vai ser levado em conta, né, até, né, você ter ali o valor a pagar. Bom, o que é isso? Né? Isso é tornar uma obrigação tributária que é ilíquida e inexigível em um lançamento que é líquido e é exigível. E o lançamento tributário, o que ele faz? Ele constitui o crédito tributário. Outro ponto importante aqui, né? O crédito tributário. Só lembrando, quais são as espécies de lançamento? Lembra conosco aqui, primeira espécie de lançamento, lançamento direto ou de ofício, primeiro, né? Feito única e exclusivamente pela autoridade fiscal. Então, exemplo de lançamento direto ou de ofício, né? Também conhecido aqui, direto de ofício ou unilateral, né? O IPVA e o IPTU são exemplos, né, de lançamentos diretos. Nós temos ainda o lançamento misto ou por declaração, quando há a participação tanto do contribuinte como do fiscal. Exemplo, o ITBI, você entrega os dados e diz como é que a operação vai ser feita, ele te entrega a guia. O ITCMD, no inventário, por exemplo, você informa lá os bens e tudo mais, né, isso que você faz, e daqui a pouco o fiscal vai analisar e tal, e vai te dizer quanto é o valor do tributo, né, então, e ainda por último, né, o lançamento por homologação, que é aquele em que o contribuinte calcula, paga e aguarda, né, evidentemente, o tempo passar, e se passarem 5 anos, há uma homologação tácita. Se ele for fazer uma fiscalização e analisar e ver que está tudo certo, homologação aí vai ser expressa, né? Então vejam, depois disso, feito esse lançamento, constituído está o crédito tributário. Então o crédito tributário, quando há crédito tributário, eu já sei o valor do tributo, enfim, tudo mais. E aí, o que acontece? Esse crédito tributário, ele tem que, na verdade, o que vai acontecer com ele? Ele tem que ser pago, né? Evidente. E aí nós temos as causas, né? Uma das causas aí de extinção do crédito tributário é o pagamento. Lembra que são causas de extinção, exclusão e suspensão. Vamos lá. O crédito tributário, ele pode ser extinto, excluído, exclusão, ou ainda suspenso. Tá? Hipóteses de extinção. Vamos lá. Pagamento, é um exemplo aqui, o pagamento. Pagamento antecipado e posterior homologação, é um exemplo também. Decadência, prescrição. Nossa, né? São várias as hipóteses aqui que vão ficar nessa linha aqui de extinção que você pode daqui a pouco, tá, analisar em casa mesmo, né? Peguem aí o artigo 156. Artigo 156, vou trazer ali todas as hipóteses. Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e homologação, consignação e pagamento
decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado e dação em pagamento de bens imóveis. Então, quem quiser anotar aqui, 156, né? E por que nós estamos estudando isso? Porque cai em prova, sim, é objeto de questionamento de prova diferenciar as causas de extinção, exclusão e suspensão. Né? O primeiro deles, então, a extinção. Causa de exclusão, anistia e isenção. São as únicas duas hipóteses de exclusão. Então, anota aí, isenção e anistia. Quiser anotar um pouquinho mais, olha lá. Isenção, crédito tributário. Anistia quanto às penalidades, ok? E as hipóteses de suspensão, lembra que é pare, está no artigo 151 do CTN. Tá? Então vejam, três hipóteses as três formas de hipóteses que suspendem, excluem ou extinguem. Né? Lembra, por exemplo, isenção, guarda aí, né? Isenção e anistia, guarda que é exclusão. Bom, quando para o crédito tributário, né, nos termos do artigo 151, que são as liminares, os parcelamentos, parou o crédito tributário, né? Liminares, os parcelamentos, então o depósito do débito, o depósito judicial, né, do débito, né? Então isso, tudo no 151 do CTN, né? Aí você vai ter hipótese de suspensão. Se pegar lá o 151, tá tudo lá, né? Moratória, depósito do montante integral, reclamações, impugnações, concessões de medidas liminares, tanto em mandado de segurança, ou tutela antecipada, tal, em outras espécies de ação, e por último, o parcelamento. Né? Tudo isso tranquilo. Né? Gente, o problema é o seguinte, né? Se depois de passar dessa fase não extinguir o crédito tributário, o que acontece? DA nele, né? Dívida ativa. Não, o que é dívida ativa? Ora, se por exemplo, houve já o lançamento e existe o crédito tributário, o contribuinte é notificado do crédito tributário. Se ele não paga, há o encaminhamento desse crédito tributário para a dívida ativa. Né? E aí, claro, o que vai acontecer na dívida ativa? Bom, o próximo passo aqui, qual é o sétimo passo? Execução fiscal. Né? Então é óbvio. Né? Então aqui, DA, dívida ativa, certidão de dívida ativa é o título executivo extrajudicial que vai munir, né, que vai municiar, então, esta execução fiscal. Né? Essa execução fiscal. Então, vejam, ali no quadro, né, hipótese de incidência, norma geral e abstrata, fato gerador, fato, né? OT, obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Principal envolve aqui, né, o pagamento, seja de multa ou seja de tributo. A acessória envolve um fazer, né, entregar uma declaração, então, enfim. Né? Não esqueçam aí, né? Não deixem de estar com isso bem guardado. Extinção, exclusão e suspensão. Dívida ativa, certidão de dívida ativa e a lei de execução fiscal, que vai ter então uma petição inicial, algumas dicas para vocês aí, né? Como é que funciona lá na lei de execução fiscal. Então, com a petição inicial, né, há uma ordem para citação, para que em 5 dias, então, apresente bens ou pague. Uma vez não feito isso, vai se buscar lá bloqueio de bens, bloqueados bens, convertido esse bloqueio em penhora, né? Intima-se para que no trintídio, nos 30 dias, né, o devedor, o contribuinte, apresente embargos à execução. Né? E aí, os embargos à execução fiscal poderão ser respondidos através da impugnação aos embargos, a toda a questão de instrução, se for necessário, e ao final a sentença. E aí continua o procedimento, né, enfim, apelação, embargos de pré-questionamento, recurso especial, recurso extraordinário. Então, a dica aqui importante dessa parte aqui da execução fiscal é você lembrar que a petição inicial e a CDA podem sim fazer parte, né, do mesmo âmbito, do mesmo documento. Né? Além disso,
haverá a ordem de citação e a citação ela vai dar 5 dias para pagar ou apresentar bens. Penhorado, depois de garantia, a garantia do juízo, garantido o juízo, aí sim a intimação aqui do executado para que apresente embargos. Ele vai apresentar embargos à execução fiscal, vai ter a resposta, que é a impugnação, enfim, instrução, e ao final aí a sentença e depois segue como o processo civil aí em geral. Senhores, agradeço a atenção de vocês, desejo para vocês uma excelente prova, Lembrem aqui, estudamos as espécies tributárias, falamos sobre princípios e depois todo o caminho do tributo que vai desde a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, hipóteses de suspensão, exclusão e extinção. Depois disso aí, como nós vimos, encaminhamento à dívida ativa e por final, essas dicas que dei sobre execução fiscal. Muito obrigado, até mais, fiquem com Deus, até uma próxima. Valeu!